mas hoje eu quero trazer a questão de nós damos oportunidades. Então, se nós repararmos ao longo da nossa vida, nós damos oportunidade para muitas coisas. Nós damos oportunidade para um novo emprego, para um novo trabalho. Se você olhar na sua vida, bom, você está dando uma oportunidade de assistir esse vídeo. Estamos constantemente dando oportunidades para coisas entrarem na nossa vida, mexer as coisas, transformar a nossa vida, alterar coisas dentro de nós. Então nós estamos constantemente dando oportunidade para conhecer alguém, para entrar num novo relacionamento. Não é verdade, cara? Se você parar para pensar e olhar na sua vida, você vai ver hoje mesmo quantas oportunidades você não deu para algo novo entrar na sua vida. Só que o interessante, cara, é quando eu falo assim, cara, vamos começar a ir pra festa, a gente fica feliz, cara, a gente fala, cara, é verdade, hein? Acho que eu poderia dar uma oportunidade pra isso. Cara, vamos tentar abrir uma empresa? Vamos dar uma oportunidade pra tentar fazer uma nova empresa? Tipo, a pessoa, cara, eu tô meio inseguro, mas, vamos tentar. Agora, quando se trata de uma coisa muito simples, olha só que legal. Quando a gente chega numa pessoa e diz assim, cara, o que você acha de você dar uma oportunidade para Jesus entrar na sua vida e você experimentar ele? Porque andar com Jesus, cara, eu já quero ser bem direto agora, é muito mais do que você ler uma Bíblia e frequentar um tipo de igreja e um tipo de cristianismo. É muito mais do que isso. Andar com Jesus é ter experiências. Nós só podemos dizer que nós cremos em Jesus, que Jesus é real ou que as coisas do mundo espiritual acontecem através de experiência. E não adianta eu falar aqui o quão Jesus é maravilhoso e andar com ele é top, e eu apresentar o meu testemunho de vida, se você não buscar praticar aquilo que a Bíblia diz e aquilo que Jesus deixou, você não vai ter suas experiências. Então, quando se trata da gente abrir o nosso coração para dar uma experiência, para ter uma experiência com Jesus, a gente fica meio assim, cara, não, agora não, eu preciso curtir minha vida para depois ir para Jesus. E, cara, é muito completamente pelo contrário. A gente acha que quando a gente vai vir para Jesus, todas aquelas coisas legais que a gente queria fazer, não vai ter mais. Que Jesus agora vai tirar da sua vida, você não pode mais sair, você não pode ir para uma festa, você não pode mais frequentar tais lugares. Cara, não é assim. O evangelho ele é muito mais aberto, ele é muito diferente do que aquilo que você ouviu. Porque normalmente as pessoas costumam repetir aquilo que elas já ouviram. Porque muita gente gosta de falar do evangelho, gosta de falar do cristianismo, mas nunca leram a Bíblia para questionar aquilo que está dentro dela. Nunca andaram com Jesus para falar algo a favor ou algo contra ele. Muitas pessoas falam de boca cheia sobre o evangelho, a respeito das igrejas, a respeito do cristianismo, a respeito de Jesus, mas nunca viveu, nunca experimentou, só repete aquilo que já ouviu de alguém. Faz sentido? Para mim faz muito sentido, cara. Porque eu já fui assim. Antes, eu defendia o evangelho. Eu defendia Jesus Cristo. E eu não sabia quem era. Eu não andava com ele. Eu não experimentava Jesus. Eu não tinha experiências com Jesus. E o que eu fiz? Eu defendia um herói que eu não sabia a história dele. Nessa época eu me perguntava, foi esse começo de ano, acho que ano passado, eu cheguei a um amigo que eu sempre falo do evangelho para ele. Não é a moto, não é o cachorro, agora é o alarme. Sempre tem alguma coisa para vir e fazer uma participação no vídeo. Então, eu fiz uma pergunta, me veio uma pergunta para eu fazer pro meu amigo e eu falei assim, cara, você se enquadra num padrão cristão? E ele disse, cara, eu acredito que as coisas que eu tô vivendo, eu acredito no cristianismo, eu acredito em Jesus e eu quero viver isso aí. Eu falei assim, cara, legal, você acredita, Jesus é o teu salvador? Sim, Jesus é meu salvador. Cara, ele é o seu herói? Jesus é o meu herói. Quem que é Jesus? Entendeu? Como que você pode dizer que alguém é o seu salvador, que alguém é o seu herói, se você não conhece a história dele? Como que você pode dizer que algo é o teu salvador se você não sabe, se você não conhece a história do seu salvador? Como que você pode dizer que Deus é por você, que Deus vai te abençoar se você não conhece o Deus que você acredita? Então, antes de tudo, antes da gente dizer que Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o meu herói, que Deus é por mim, a gente precisa conhecer quem é Ele. A gente precisa saber qual que é a história desse Deus, qual que é a história desse Jesus, por que eu acredito nele. A gente precisa buscar nossas experiências. E essa experiência não é eu que vou te dar, é você indo falar com Deus. No padrão religioso vai dizer que você tem que orar ou rezar.
Mas aqui, um cara normal diz para você que você tem que falar com Deus. Qual que é a diferença de falar e orar? Nenhuma, porque quando você ora, você fala com o Pai. Então, se você ir no seu secreto, fechar sua porta aí no seu quarto, aí, do jeito que você está, no lugar que você está, e você começar a dizer, Deus, você já está falando com o Pai e constantemente você está orando. Orar nada mais é do que falar. As pessoas têm espiritualizado e transformado em algo misterioso e religioso. Tipo, não, eu vou orar para Deus. Cara, orar para Deus nada mais é do que falar. A oração Pai Nosso, a oração modelo que Jesus deixou de exemplo, não é algo para a gente ficar repetindo, mas é algo de exemplo. Ele diz o quê? Uma conversa com Deus. Ele pede para Deus as 3 necessidades básicas que consistem na vida de um ser humano para o ser humano ter uma vida longa e em paz. Dentro da oração do Pai Nosso, Jesus institui as 3 coisas que é o pão, o perdão e o livramento. Para um homem ter uma vida longa e em paz, ele precisa do alimento, ele precisa do perdão e ele precisa do pão, do perdão e do livramento. Ele precisa do livramento da vida, do livramento dos problemas, ele precisa do perdão para ele ter um relacionamento, para ele ter uma comunhão com as pessoas. A igreja, mano, as coisas de Deus, ela tem que ser experimentada antes da gente já ir julgando. Ah, Gessé, mas eu vejo que na igreja os pastores roubam, que lá o padre abusa das crianças. Cara, saia da caixinha de... Mano, muitas das referências que nós temos sobre o cristianismo, sobre as igrejas, sobre as religiões, a gente viu em Facebook, a gente viu em post, a gente viu falado pela boca das outras pessoas e a gente... poucas coisas a gente participou e viu. Ah, Gessé, mas todos os pastores roubam. Será? Ah, mas todos os padres... Será? Porque não está escrito na Bíblia, vinde à igreja e você será perfeito. Porque lá é uma instituição onde tem vários pecadores. É uma comunhão de vários pecadores, cara. Da mesma forma que qualquer outra área, no seu trabalho, vamos olhar para uma empresa, se você tem a opção de fazer algo certo e fazer algo errado, você tem a opção de tipo, ah, cara, eu só vou pegar essa fita isolante aqui e levar para minha casa, não tem nada não, isso aí para a empresa não é nada, mas é um produto da empresa, é uma ferramenta da empresa, você está roubando, cara, isso é roubo, a pessoa está roubando, mesmo que seja uma caneta. Ah, mas é do governo, o governo paga. É errado. Agora, da mesma forma na igreja, você tem a opção de pegar ou de não pegar. Mas existem consequências espirituais atrás disso, através disso, porque a gente está debaixo da lei da semeadura. Se você plantar, você vai colher. Você escolhe o que você planta. Graças a Deus nós temos a escolha. Se nós plantarmos o bem, o que a gente vai colher? Deus é justo nessa parte. Ele te dá o livre-arbítrio para você escolher o que planta, mas ele dá a justiça para você colher o que plantou. Então, se você plantar o bem, você vai colher o bem. Ah, Gessé, mas não parece, eu só faço bem para os outros e eu vou tomando mal, eu só vou recebendo mal e vou me tratando mal e eu não vejo. Não, uma hora você começa a receber o bem, uma hora você começa a colher o bem, uma hora as coisas começam a dar certo para você. Agora, aquele cara que plantar o mal, cara, uma hora ele vai se danar, porque a justiça de Deus é certa. Então, voltando ao assunto, cara, para não viajar muito nas outras coisas, qual que é o X da questão? Ter uma experiência com Jesus, pagar para ver, pagar assim, cara, por que existe um bando de gente, agora já é 80 milhões de pessoas, estão se convertendo a um cristianismo, está vindo a conhecer esse tal Jesus e declarar que ele é o Salvador? Por que é que as pessoas estão vivendo isso? Busque a sua experiência, eu digo, você deu tantas oportunidades para tanta coisa e só deu ruim. Se você olhar todas as coisas e falar assim, não, eu dei certo nessa área, eu tô com... Não. Se você olhar na sua vida, você deu ruim em tudo que você deu oportunidade. O amigo que te traiu, a menininha que você tentou um relacionamento e não deu certo, o rapazinho que te trocou por outra. Então você vai arriscando, vai arriscando, vai arriscando. Aí é uma empresa que fale, é um dinheiro investido errado. Mas quando chega Jesus, não. Ah, mas vamos investir nessa empresa? Vamos, eu entro com o dinheiro. Mas quando é Jesus, não, meu coração fecha, o clima fica pesado, é estranho Jesus. Mas a gente tem que experimentar para poder dizer. A gente tem que procurar conhecer. A gente tem que procurar provas, a gente tem que começar a entender.
Cara, por exemplo, eu nunca bebi na vida, mas eu sei que bebida é ruim. Como que eu sei que bebida é ruim? Porque eu tive lá, eu olhei, eu vi pessoas provando, eu vi pessoas se lascando, eu vi dados dizendo que a bebida é ruim, que estraga a sua saúde, prejudica a sua saúde. Então, eu consigo tirar provas. Jesus é a mesma coisa. Como que eu posso dizer de Jesus se eu nunca fui atrás de saber? Se eu nunca fui observar a vida de um cristão verdadeiro? Se eu só vou observar um cristão de verdade, aquele cristão que rouba, aquele cristão que mente, aquele cristão que tá dando mau exemplo, aquele cristão que nem é cristão e diz que é. Aí a gente tá indo lá ver. Aí a gente aponta o dedo e fala lá, não presta. Mas a gente não cata aquele coitadinho que é exemplo, aquele pai de família que luta, que dá o melhor para sua família. A gente não quer se espelhar nele. A gente não quer buscar ele e dizer assim, não, cara, eu acho que realmente Jesus transforma o traficante num pai de família. Olha lá, aquele cara não prestava e agora tá instituindo uma família, tá cuidando, tá sendo exemplo, tá dando tudo de si para a família crescer. Não, a gente não quer saber disso. A gente quer saber do que? Ah, lá, ó, diz que é crente, tá no mundão, tá fazendo mó fita errada. Então, eu acho que antes da gente dizer que o evangelho não é algo real, que Jesus não transforma a vida, que Jesus é só mais uma mitologia e algo do tipo que, é só uma viagem do povo. Eu acho que a gente deveria experimentar, procurar os dados. Os dados estão onde? Num livro escrito que se chama Bíblia. A gente pode abrir a Bíblia, a gente pode começar a ler, começar a disseminar aquilo, e depois da gente ler e tentar entender, a gente buscar nossas próprias conclusões. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você ler a Bíblia, você vai adquirir uma verdade daquilo. A Bíblia é um livro, cara, que tem relatos ali. E se você ler aqueles relatos, algo dentro de você vai gerar. Talvez você pode olhar aquilo e falar assim, não, é realmente. Eu li a Bíblia, eu procurei saber de quem é esse Jesus, procurei saber quem é Deus, e não é isso que eu quero. Agora, conhecereis a verdade. Você precisa ir atrás de conhecer a verdade. Eu te convido para hoje, uma tarefa, uma lição de casa eu deixo para você, de você acessar uma Bíblia online. Hoje tem na Play Store, você pode baixar os aplicativos, você pode comprar uma Bíblia, se você tiver aí, em toda casa é possível achar uma Bíblia. Vai na gaveta da tua sala aí que tem uma Bíblia escondida lá dentro, jogada. E, cara, tenta. Uma coisa também que eu digo, se você for fazer esse desafio, presta atenção nisso. Se você for fazer o desafio de ler a Bíblia para conhecer o Senhor Jesus, para saber e ter a sua experiência, siga esses exemplos que eu deixo. Comece a Bíblia através do Novo Testamento. Quando você abrir a sua Bíblia, ela vai estar escrito Antigo Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento é uma nova aliança. Ali começa a vida que a gente tem que viver agora. Então, não é só os 10 mandamentos. Hoje a gente vive em prol de 2 mandamentos. Então, eu vou deixar para você descobrir qual é esses 2 mandamentos, e não mais os 10 da novela do Moisés, lá os 10 mandamentos. Não é mais aquilo. Agora é 2 mandamentos que o Senhor Jesus deixou. Então, eu vou deixar essa tarefa aí. Procure saber qual é os 2 mandamentos. Comenta aqui embaixo aqui. E se tiver certo, eu vou dar um like e vou conversar com você. Vou postar que você acertou. E, cara, aproveita. Se você for ler, abra, começa do Novo Testamento, leia Mateus, Marcos, Lucas, João, leia Atos. E se você quiser um pouco mais além, eu te convido a ler Salmos e Provérbios. Quando você lê a palavra, converse com Deus, como se ele fosse real. Como se você falasse assim, cara, eu não acredito em Deus, mas eu vou fingir que ele existe e eu vou falar com ele. E aí você faz uma prova com Deus. Peça pela sua experiência. E observe a sua semana, observe o decorrer do dia a dia, se as coisas não vai começar a acontecer diferente, você vai falar assim, cara, será que é o acaso? Não, mas isso aqui, cara, tá muito na cara para ser acaso. Não, eu acho que não é acaso. Talvez pode ser a resposta daquilo que eu orei, daquilo que eu falei com Deus. Então vá buscar as suas experiências antes de sair falando coisas a respeito do cristianismo, a respeito de Jesus, a respeito do evangelho. Tenha uma bagagem
antes de sair falando aquilo que você só viu que as pessoas repostaram. Esse é o meu vídeo. Talvez eu possa ter sido um pouco duro, eu possa ter sido um pouco meio agressivo, mas eu tentei ser o mais simples possível, cara, pra gente começar a viver um evangelho mais radical e verdadeiro. Porque Jesus não é quatro paredes, um gueto gospel, todo mundo gritando, pulando e cantando e ouvindo uma palavra. É muito mais do que isso. Busque pela sua experiência de Jesus e faça tudo para a glória de Deus.